Doutor Luiz Viana Queiroz, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, secção Bahia. Boa tarde. Boa tarde, Varela. Doutor Luiz Viana, o senhor se sente seguro nessa cidade? Não, me sinto muito inseguro, como todos nós, esperando que a gente tenha um melhor combate à criminalidade pelo Estado. E uma das formas de fazer isso, Varela, é ter uma justiça melhor. Ter um judiciário que funcione. O judiciário baiano está funcionando muito mal. Hoje nós estamos num dia de eleição na OAB para uma lista de 6 nomes para a vaga de desembargador. É uma forma da gente contribuir. Doutor Luiz Viana, sabe, tem algumas minhocas na minha cabeça hoje. Porque a minha opinião, o bom senso, direito é questão de bom senso, claro, determina que o advogado desembargador, ele nasça dentro do colégio dos advogados. Exato. Porque eu não... Veja, qual é a minha opinião? Primeiro, vai para o Tribunal Pleno os 6 nomes. Isso. Aqui no passado recente, eu me lembro, Thomas Bacelar, com o dobro dos votos de Amadiz Barreto, o ACM, governador, virou a lista de cabeça para baixo. E Amadiz virou desembargador. Ele teve menos votos do que o Thomas. Isso ficou aqui na minha cabeça gravado. E hoje, mais de 20 mil advogados estão votando hoje, não é isso, doutor? Isso, exatamente. Até 5 da tarde. Até 5 da tarde na Bahia inteira. Na Bahia inteira. Exato. E eles vão escolher, eles podem votar em 6 nomes. 6 nomes. São 15 candidatos, nós vamos votar em 6 nomes. 6 nomes. Muito bem. Esses 6 vão para o Tribunal de Justiça. Exatamente. Que elimina 3. Exatamente. Manda 3 para o governador. Exato. E manda os 3 para o governador escolher um. Exatamente. O senhor acha isso justo? Do ponto de vista da OAB, nós gostaríamos que fosse de outra forma. Nós gostaríamos que o nome mais votado na nossa eleição fosse direto para a desembargadoria. Mas essa é uma opção constitucional. O que nós estamos... Mas eu estava lendo o 5º constitucional, doutor. Claro. Anotei aqui direitinho. Isso. O 5º constitucional, ele fala exatamente isso. A lista é sextupla, não é? Isso. Cada 5 desembargadores novos, tem que sair desse colégio eleitoral. Ou de advogados ou do Ministério Público. Ministério Público, exatamente. Muito bem. O que me intriga é isso. Eu queria perguntar ao presidente do Tribunal de Justiça se ele já escolheu algum secretário de Wagner. Vamos falar uma linguagem popular aqui. Certo. Porque a República tem 3 poderes, não é isso? Independentes. Exato. A vontade da OAB seria que esse mais votado fosse elevado ao cargo. Diretamente. É a sua vontade. É o que eu gostaria. Mas a Constituição brasileira estabelece que nós da OAB mandamos 6 nomes, o Tribunal de Justiça estabelece 3 e o governador escolhe 1. Que é uma forma de participação daqueles que foi escolhido pelo povo, que é o governador. Mas nós gostaríamos que houvesse uma mudança constitucional. Aliás, neste debate, Varela, nesta eleição que nós estamos fazendo este ano, vários colegas me pediram para defender essa bandeira. E quando acabar esse processo, eu vou passar a defender essa bandeira. De que nós possamos fazer a mudança para que o advogado desembargador seja aquele escolhido diretamente pela classe. Mas esse é um processo que ainda vai se encaminhar. Sim. Lembra que nós falamos aqui sobre o Código Penal brasileiro, de 73 anos? O que é que temos que fazer para acabar com essa sensação de impunidade no Brasil, doutor? Bom, eu acho que mudar o Código Penal é um passo importante, porque existem muitos novos crimes que não estão previstos no Código Penal. Por exemplo, a parte de internet. Crimes praticados na internet e tal, isso é uma coisa que precisa de regulamentação. Agora nós vimos a questão muito famosa do tráfico de pessoas. Enfim, tem muita coisa nova. Mas mais importante do que mudar o código, Varela, é aplicar as leis. O grande problema do Brasil é que a gente tem muita lei e não aplica as leis. Os tribunais de justiça, por exemplo, e, sobretudo, o Ministério Público, precisam ser mais rigorosos com a aplicação da lei, levando para a cadeia quem merece estar na cadeia. E a Secretaria de Segurança Pública, que é do Estado, fazer o seu combate ostensivo à criminalidade, sobretudo à criminalidade organizada. Então, eu concordo com você. Nós precisamos mudar o Código Penal, mas mais do que isso. Nós precisamos ter uma política de segurança que envolva o Executivo, com a Secretaria de Segurança, o Legislativo, com a mudança da lei, e o Judiciário, aplicando a lei como ela merece ser aplicada. Mas há uma outra questão importante aí. O senhor falou que a Justiça não funciona bem. Não funciona. Na Bahia é subdimensionada, é isso? Exatamente. Sim, mas e a polícia, que só encontra 8 de cada 100?
Pior ainda. A estatística nacional é essa. Pode pegar a estatística nacional, 100 crimes. A polícia brasileira pega 8 assassinos, 92 estão por aí. Essa é uma questão que envolve a atuação do Executivo. Do Estado. Do Estado. O Executivo tem que aparelhar melhor a sua polícia militar e a sua polícia civil para desvendar os crimes e prender os criminosos. Essa é uma responsabilidade do Executivo. A partir daí, do Ministério Público para ajuizar as ações e da Justiça para aplicar a pena. Então, na verdade, é um sistema que está funcionando muito mal e eu concordo com você a partir do início, que é a falta de estrutura das polícias brasileiras. Agora, para os advogados, doutor Viana, nesses meses que já está à frente, o que tem de novo na OAB? A OAB tem mudado muito rapidamente, Varela, sabe? Nós primeiro abrimos a OAB um processo de democratização. Hoje, toda a política da OAB é feita em consonância, de acordo com a diretoria, o conselho de conselheiros da OAB e o colégio de presidentes. Essa é a primeira coisa. Aliás, esta votação de hoje demonstra isso. Antes estava fechado no conselho, agora nós abrimos para todos os advogados. Então, primeira grande marca da nossa gestão é a democratização da OAB. Segundo, nós estamos fazendo um processo de informatização, de tecnologia, para melhorar os serviços que a OAB presta aos advogados. Nós temos poucos funcionários e nós estamos agora tentando melhorar a eficiência da chegada da OAB junto aos advogados. E, por outro lado, ir para o interior. Os advogados do interior se ressentiam muito da ausência da OAB. Posso lhe dizer, Varela, por exemplo, que nesses 5 meses que eu estou na presidência, eu já corri mais de 25 mil quilômetros da Bahia, de carro, de avião, de ônibus, de lancha, de bicicleta, indo ao encontro dos advogados do interior, onde a justiça não funciona, onde a justiça é mal aparelhada. Apresentamos ao Tribunal de Justiça um diagnóstico do Poder Judiciário na Bahia, mostrando todas as deficiências. E propusemos e constituímos, na semana retrasada, uma mesa permanente de articulações sobre a justiça na Bahia. Ou seja, nós estamos fazendo muito do que nos cabe. Mas a OAB não é o Estado, nem é responsável pela prestação da justiça, infelizmente. Porque se fosse, estaria muito melhor. 5 da tarde já teremos os 6 nomes. 5 da tarde encerra e nós começaremos a apuração. Como na capital a apuração é eletrônica, o voto é eletrônico, nós teremos resultado rápido. Mas como no interior vai ser voto em cédula, a apuração vai ser cantando voto, eu acho que lá para as 6 horas, mais ou menos, a gente já tem o resultado final. Doutor Luiz Viana, as escolas de direito não ensinam ou a prova da OAB é muito difícil? Eu acho que as duas coisas. Qual é o número de reprovação hoje? Quase 80%? Quase 80%. No último exame de ordem, na segunda fase aqui na Bahia, quer dizer, eu saio da escola, formado, diploma na mão, isso. E sou reprovado na OAB. Isso. Por que isso? Porque as escolas preparam mal os seus estudantes. Primeiro problema. Varela, quando eu me formei... Você não acha que tem muita escola no Brasil de direito, não? Demais. O Brasil é o país que tem mais escola de direito do mundo. Do mundo. Tem mais escola de direito no Brasil do que nos Estados Unidos, do que na China, do que na França, do que na Itália. É um absurdo. Pra você ter uma ideia, quando eu me formei em 1985, tinham 3 faculdades de direito na Bahia. Hoje tem mais de 50. Ou seja, você aumentou o número de alunos e diminuiu a qualidade. Esse é um primeiro problema. O segundo problema é que a prova, efetivamente, como é uma prova, primeira fase objetiva e uma segunda fase subjetiva, a prova é difícil. Tanto que eu tenho pedido ao pessoal que coordena o exame de ordem nacional, não é feito na Bahia, que a gente possa fazer uma prova mais prática. Aquele rapaz, aquela menina que saiu da faculdade, que possa demonstrar que já está preparado para advogar. Não precisa demonstrar que é um grande jurista, mas que está preparado para advogar. Então, nós estamos trabalhando com essas duas vertentes. A OAB da Bahia vai para cima das escolas, fiscalizando junto com o MEC, e, ao mesmo tempo, nós vamos convencer o Conselho Federal a fazer uma prova mais prática. É o que eu espero conseguir. Mas alguns bacharéis têm dito que é difícil também entrar no mercado. Aí já é uma outra questão. Nós temos um problema sério no mercado da advocacia, da Bahia, que é o que eu conheço, não conheço, só advogo na Bahia, não conheço os demais mercados. Nós temos um problema sério, sobretudo dos jovens advogados, que têm uma dificuldade grande de inserção. Para isso, Varela, nós estamos propondo que a OAB discuta o mercado da advocacia. Salário mínimo para advogado,
valor mínimo de pagamento para o advogado do interior, o advogado correspondente. E nós estamos também, através da nossa escola, fazendo cursos de preparação para dotar os advogados jovens de uma melhor capacidade. Mas isso é um problema muito sério e isso, infelizmente, envolve a economia, envolve a situação do país e a situação da Bahia. Muito obrigado, doutor Liviano. Eu que agradeço e sempre que for chamado estarei aqui com você, conversando com o seu povo. Que a OAB é esse órgão importante que tem que estar ao lado da cidadania, não é? E a gente tem que cobrar essas coisas para funcionar.